Saudação de paz, pastor Josué Shalom Adonai. Quem vos fala é o pastor, pelo precedente que o Espírito de Deus há de estar me expressando em minha fala em vossas vidas em Cristo Jesus. Nessa segunda-feira, qual que eu estou aqui mais uma segunda para fazer mais uma live para a glória do Senhor Jesus Cristo. Quero deixar os meus cumprimentos e os meus agradecimentos aos ouvintes, ovelhas, cooperadores, pessoas, todos que têm me apoiado nas minhas lives aqui no Facebook, no TikTok e no meu canal Pastor Josué Teologia. Quero ser grato aos céus e também deixar a minha expressão à santidade eterna, gritante e verdadeira ao Espírito vivo poderoso. Agradecer por tudo que Ele tem feito e até aqui tem nos ajudado e nos fortalecido, gritantemente. Que Deus abençoe a todos nesta live, nessa segunda-feira, qual que estamos aqui, para aprender mais um pouquinho da palavra do Todo-Poderoso Deus de Israel, para a glória do Deus vivo. Eu quero começar a minha live com um tema muito oportuno, a respeito que eu já trouxe aqui, ao decorrer de alguns dias atrás, alguns tempos atrás, sobre hebreus, israelitas e judeus, ponto. Eu fiz algumas lives ano passado e também este ano. Eu sei que eu passei um tempinho sem fazer live, mas eu estou voltando ativa aí para a glória do Senhor Jesus Cristo. E eu quero deixar aqui esta live que eu quero começar ela, né? E falando um pouquinho sobre hebreus, israelita e judeus, ponto. Vamos começar. Embora os termos hebreus, israelita e judeu sejam usados como referência a um povo, é importante saber as origens, e os significados e o período que cada um desses nomeação passou a ser aplicada na história de Israel, ponto. A aliança feita por Deus com Abraão deu um sentido de pertencimento de seus descendentes, mas forma com o que o povo passa a ser chamado foi influenciada pela história de seu neto Jacó e posteriormente pela separação, cativeiro e retorno das tribos de Israel, ponto. Então nós podemos ver que na origem desta palavra, tudo começou pelo patriarca conhecido, melhor dizendo, Abraão, né, o grande homem Abraão, que está relatado ali ao versículo 15 de Gênesis, capítulo 15, né, o versículo 3 também fala, o versículo 4 também dá uma referência, e o versículo também 17, 16, até o versículo 21 também dá uma referência sobre o nosso entendimento. Eu quero trazer para a sua vida aqui a respeito de Gênesis capítulo, porventura, 15, e o versículo, por caridade divina, 17, e o versículo 21, né, o capítulo é 15 e o versículo é 17. Né, fala um pouquinho sobre Gênesis capítulo 15 e o versículo, porventura, 17, que dá a expressão direta a dizer. A Bíblia que eu estou usando é palavra-chave, né? Diz assim, no 17. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, ponto e vírgula. Eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aqueles mentantes, pronto. Versículo 18. E naqueles mesmo dia, ponto, fez o Senhor um concerto com Abraão, dizendo, dois pontos, a tua semelhança tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, Então você pode ver que Deus deu aquela terra para Abraão. Ele fez com Abraão uma aliança, né, e deu para Abraão aquelas terras até o rio Eufrates. Ele colocou na mão de Abraão e deixou na mão de Abraão essa colocação. Então, descendo mais um pouquinho, a gente vai ver que o versículo 19 também dá uma colocativa. Versículo 19 é o que Queneu
vírgula, e Quenizeu, vírgula, e os Caldeneus, vírgula, 20, e Heteus, vírgula, e os Firizeus, vírgula, e os Refanis, vírgula, 21, e os Amorreus, vírgula, e os Cananeus, vírgula, e os Girgizeus, vírgula, e o Jebuseus, ponto. Então você pode ver que este povo, né, foi dado na mão de Abraão. Então Deus disse que daria isso para Abraão. Lá no versículo 17, Deus ele fala bem assim para Abraão. Deus muda o nome de Abraão, que no caso era Abrão, e Deus trocou para Abraão. Foi uma trocança de nome que Deus troca. E no versículo, porventura, né, que nós lemos, que é o versículo 15, né, que é o capítulo 15 no caso, Deus anuncia a Abrão, promete um filho. Então no versículo 15 ao versículo 1, Deus ele faz uma promessa de filho para Abraão. Que o filho da herança de Abraão seria Isaac, não Ismael. Não Ismael, mas sim Isaac, porque Isaac foi o filho da promessa que Deus prometeu na velhice que daria para Abraão e para Sara. Então ele foi o filho que foi prometido pelo próprio Deus como a herança de Deus para Abraão. Porque sabendo que Abraão passaria e ficaria Isaac no seu lugar e tomaria conta daquelas terras. Então nós podemos entender que aqui a história de Israel ela é colocativa por posições, colocação. Então a forma de expressão direta ao texto do capítulo 15, do capítulo 15 ao capítulo, porventura, 16 e também o 17, dá uma referência de nomes sendo trocados, que Deus chama como Abrão, mas também coloca como Abraão. Quando ele chama, troca o nome, que é o pai de nações, que Deus faz a promessa para Abraão, que nós sabemos que seria pai de multidões, seria pai de nações, que Deus daria grandes multidões, que como a estrela do céu, como a areia da praia, que Deus entra numa colocativa entre, esse texto colocativo entre Israel e o povo. Agora eu quero deixar para a sua vida aqui um versículo que fala sobre esse tema, colocação, que também está registrado, que eu acabei de ler, que foi Gênesis capítulo 17, versículo 19, que eu dei a expressão colocativa do texto para que você possa entender. Agora vamos numa interpretação desse texto, qual que eu quero trazer para a sua vida. O que quer dizer realmente, esse texto onde eu li para você. A explicação de Gênesis capítulo 17, versículo 21. Vamos lá. Quero deixar para a sua vida para que você possa entender a colocação desse texto, aonde fala de Abrão, que vira, porventura, Abraão. Então vamos aqui na explicação desse texto, que nós podemos falar um pouquinho sobre Israel e sobre a colocativa de Israel, que é o livro de Gênesis, capítulo 17, no caso, que nós lemos, que é o capítulo 15, na verdade, no capítulo 15, no capítulo 15, que nós lemos, de Gênesis, e o versículo, e o versículo 17, que fala sobre explicação. Aí podemos entrar aqui na explicação. Vamos na explicação de Gênesis, capítulo 15, versículo 17, ênfase ao versículo 21. Deus aparece e faz uma aliança com Abraão, como eu disse no início. Ponto. Deus novamente promete a terra aos descendentes de Abrão e a dar detalhes sobre processo, ponto. Enquanto Abraão estava em sono profundo, Deus, na manifestação de um fogo fumegante, uma tocha de fogo passou
entre os pedaços dos sacrifícios. Ponto. Então você pode ver que a explicação está bem clara. Agora vamos. O que, também dá uma referência. Que o que João 15, versículo 17, nos ensina, ponto de interrogação. O amor do filho reflete o amor do pai. Ponto. O profundo amor do filho, ao dar sua vida por seus amigos, não é ansiante, mas deriva extremamente assim da maneira como o pai amou o filho. Permanece no amor do filho e recebeu-se como permanecendo nesse mesmo amor que se origem no relacionamento do pai e filho. Ponto. Então podemos entender. Agora vamos, nessa própria explicação. Aí Gênesis capítulo 17, como eu trouxe a você a explicação, aqui fala, Gênesis capítulo 15, versículo 17, descreve uma visão notória em que um forno fumegante, que é um fogo, fumegante, e uma tocha inflamejante passa entre os animais sacrificados, ou no sacrifício, simbolizando a aliança unilateral de Deus com Abraão, e selada com fogo, em função, que representa a presença divina e a promessa de Deus de dar a terra aos descendentes de Abraão, mesmo pois um período de escravidão no Egito, com julgamento sobre os opressores e libertação ao seu povo, ponto, conforme detalhando nos versículos seguintes. Agora vamos descendo para que nós podemos entender. Contexto da visão de Gênesis, capítulo 15, versículo 12, ênfase ao versículo 21. Dá assim, o método de Abraão, por 2 pontos. Abraão estava aflito por não ter um herdeiro, e Deus aparece em sonho profundo. Deus aparece em sonho profundo para Abraão. Aí descendo. O ritual de aliança, 2 pontos, para selar, é promessa, um ritual antigo foi realizado, 2 pontos. Abraão dividiu animais, vaca, cabra, carneiro, e enrola, e pomino, e as partes foram postas em frente a uma da outra, ponto. Aí descendo, a presença de Deus, 2 pontos, ao pôr do sol, um sono profundo caiu sobre Abraão, e escuridão e um grande terror, dominou, ponto. Aí descendo 4, o forno, que quer dizer também fogo, é fumegante, e a tocha, relamejante, que acende, que aparece, 2 pontos. Uma visão de fogo, reformação, um braseiro e uma tocha passou pelo meio dos pedaços dos animais, ponto, sacrificado, que Abraão separou para sacrificar diante de Deus, porque Deus aparece para Abraão em sonho. Em sonho Deus aparece para Abraão. Em sonho Deus aparece para Abraão. Aí podemos ver significado do simbolismo. Simbolismo. Quer dizer, fogo é fumaça, 2 pontos, representa a presença manifestar de Deus,
como em outras passagens bíblicas, ponto. Aí descemos, passagem entre os animais, dois pontos, na hipótese, vírgula, isso simboliza um juramento a partir que quebrasse o pacto seria tratado com os animais divididos, ponto, sacrificado diante do Senhor. Deus passando sozinho, dois pontos. O fato de só um fogo divino passa a significar que Deus assumiu a responsabilidade total pela aliança, vírgula, selando porque tem um traço, selando-a com sua própria fidelidade e julgamento se ele falhasse, ponto. Aí descendo, o fogo, o forno, né, fumegante, que é o fogo fumegante, dois pontos, é frequentemente interpretado como uma ilusão ao Egito, à escravidão e ao julgamento de Deus sobre os egípcios, ponto. Aí desce, a tocha, né? A tocha reflejante, dois pontos, simboliza a presença de Deus, vírgula, o seu poder, sua fidelidade em cumprir a promessa que ele fez para Abraão. É a fidelidade de Deus. Aí descemos. A aliança selada, a passagem mostra Deus fazendo uma aliança uma aliança unilateral com Abraão, vírgula. Abraão, vírgula, e prometendo a ele uma descendência numerosa e a terra de Canaã, vírgula. Mesmo que isso envolvesse sofrimento e a escravidão do Egito para seus descendentes, vírgula. Mas Deus os daria a terra como herança. Quer dizer, Deus libertaria o seu povo e daria a terra como aliança. Quer dizer, com promessa que ele é fiel, ele vai trazer a libertação e também vai dar a terra como prometendo. Eu não prometi? Eu vou cumprir a minha promessa. Eu não falei eu vou fazer o que eu prometi. Então, para mostrar minha fidelidade com vocês, eu vou cumprir o que eu falei da boca de Abraão, que outrora era Abrão, mas o nome foi trocado e agora é Abraão. Então Deus, ele cumpre a promessa que Deus faz a Abraão. Se Abraão falhasse na promessa, se Abraão falhasse diante de Deus e quebrasse a sua aliança, tinha que, porém, colocar sacrifícios diante do Senhor. Se ele falhasse naquilo que Deus disse para ele. Mas a promessa de Deus para com o povo é Deus tirar o povo da opressão do Egito, né? Do povo do Egito que estava naquele momento. Então Deus sabia muito bem que a promessa de fidelidade dele nesse texto ia se cumprir na vida de quem? De Abraão e do povo que seguia Abraão, que é o povo da promessa. Então podemos entrar numa colocativa, em colocação entre o texto. Agora vamos lá. O que significa Gênesis capítulo 15 ao versículo 17, ponto de interrogação. Vamos lá? Deus aparece e faz uma aliança com Abraão, ponto. Olha, Deus novamente promete a terra aos seus descendentes de Abraão, a dar detalhes sobre processo, ponto. Enquanto Abraão estava em sono profundo, vírgula, Deus, na manifestação de um fogo fumegante, uma tocha de fogo passou entre os pedaços do sacrifício, ponto, como eu já expliquei lá em cima. Então você pode ver que passou os pedaços do sacrifício, né? Então eu quero deixar para você esta palavra que fala a respeito
né, para que nós podemos entrar no intuito de entendimento claro e objetivo. Agora vamos aqui, porque também nesse texto eu falei sobre o cativeiro do retorno das tribos de Israel. Né? As tribos de Israel é uma colocação. Então, essas tribos de Israel, eu quero falar algo aqui que está na apostila que eu estou tratando, que fala bem assim: os 12 filhos de Jacó, vírgula, o que dará origem às 12 tribos de Israel, ponto. São, dois pontos, Rubi, vírgula, Simeão, vírgula, Levi, vírgula, Judá, vírgula, Dá, vírgula, Natafeli, vírgula, Gad, vírgula, Azaz, vírgula, Isaac, vírgula, e Zebulon, vírgula, e José é Benjamim, por ordem de nascimento, vírgula, conforme. Aí vamos para Gênesis, livro de Gênesis, capítulo por caridade divina 29, e o versículo 32. Né? Gênesis, capítulo 29, o capítulo, e o versículo 32. Que fala bem assim. É o versículo 32. O nascimento de Jacó e de 12 filhos e uma filha. Vamos lá? Então, Gênesis capítulo 29, versículo 32. E concebeu, vírgula, Leia, vírgula, e teve um filho, vírgula, e chamou. Né? Você pode ver que chamou. E o seu nome, Rubi, vírgula, e dizendo, dois pontos, porque o Senhor atendeu a minha aflição, ponto. Por isso, vírgula, agora me amará o meu marido, ponto. Versículo 33. E concebeu outro, e teve um filho, vírgula, dizendo, dois pontos, porquanto o Senhor ouviu o que eu era aborrecido, vírgula, me deu também estes, ponto e vírgula, e chamou o seu nome Simeão, vírgula, no 34, versículo 34, e concebeu outra vez, e teve um filho, vírgula, dizendo, dois pontos, vírgula, este vez se ajuntará, ponto, meu marido comigo, vírgula, porque 3 filhos tendo dado, ponto e vírgula, e por isso chamou o seu nome Levi, ponto. Versículo 35, e concebeu outra vez e teve um filho, vírgula, dizendo, dois pontos, esta vez louvarei ao Senhor, porque isso, vírgula, chamou o seu nome Judá, ponto e vírgula, e cessou de ter filhos, ponto. Então, Gênesis capítulo 29, versículo 32, 33, 34, 35, que é o 32, 33, 34 e 35, dá referência sobre o quê? Sobre a colocativa das 12 tribos de Israel. 12 tribos de Israel. Agora vamos lá em Gênesis capítulo 30 e o versículo 1, que também dá base ao texto anterior. Vendo, vírgula, pois, vírgula, Raquel, que não dava filhos, ponto. Jacó, vírgula, teve Raquel inveja de seu irmão, e disse Jacó, dois pontos, dai-me filhos, vírgula, senão morro, ponto. Né? Então você pode ver, me dais filhos, porque senão eu morro. Então, vírgula, se assentou a ira de Jacó contra Raquel e disse, estou eu no lugar de Deus, vírgula, que tem impedir de frutos de teu ventre? Ponto de interrogação. Então você pode ver, né?
Aí você pode ver que, aí vamos lá para o versículo 13, esse é o versículo 1, né? Gênesis capítulo 30, versículo 1. Aí vamos lá para o versículo 13 agora, né? Versículo 13. Aí fala, então disse Leia, dois pontos, para mim virtude, vírgula, porque as filhas me darão por bem-aventuradas, ponto e vírgula, e chamou o seu nome Asas. Ponto. Agora vamos voltar para o versículo. Eu li o versículo 1, li o versículo 2 e vamos voltar para o versículo 3. Ela disse, dois pontos, eis aqui a minha serva Bila, ponto e vírgula, entre a ela, vírgula, para que tenha filhos sobre os meus joelhos, vírgula, e eu assim recebi filhos por ela, ponto. Versículo 4, assim diz Deus, assim deu Bila, vírgula, sua serva, vírgula, por mulher, ponto e vírgula, e Jacó entrou a ela. Jacó entrou a ela, ponto. Versículo 5, e aconteceu, Bila, que deu a Jacó um filho, ponto. Então, vírgula, e disse Raquel, dois pontos, julgai-me, Deus, vírgula, e também ouvi a minha voz, vírgula, e me deu um filho, ponto e vírgula, por isso chamou o seu nome Dá, ponto. Versículo 7, e Bila, vírgula, serva de Raquel, vírgula, concebeu outra vez e deu a Jacó segundo filho, ponto. Então, versículo 8, vírgula, disse Raquel, dois pontos, como lutar-se de Deus, vírgula, tenho lutado com minha irmã e também vencido, ponto e vírgula, e chamou o seu nome Naphtali, ponto. Versículo 9, vendo, vírgula, pois Leia, que cessava de gerar, vírgula, tomou também Zilba, vírgula, sua serva, vírgula, e deu-a a Jacó por mulher, ponto. Ó, versículo 10, e deu Zilba, vírgula, serva de Lia, vírgula, um filho a Jacó, ponto. Versículo 11, então, vírgula, disse Leia, vem, uma turba, ponto e vírgula, e chamou o seu nome de Gade, ponto. Versículo 12, e depois, vírgula, deu Zilba, vírgula, serva de Lia, vírgula, um segundo filho a Jacó, ponto. Aí o versículo 13, então, vírgula, disse Leia, dois pontos, para mim virtuar, vírgula, porque as filhas me darão por bem-aventurada, ponto e vírgula, e chamou o seu nome Azar, ponto. Então, você pode ver. Agora vamos aí, que eu estou dando para que você possa entender, né, sobre as tribos. Agora vamos em Gênesis, capítulo 17, né, Gênesis, capítulo 17, Gênesis capítulo 17, versículo 24. Versículo 24. Diz assim: a instituição da circuncisão. A instituição da circuncisão. Instituição da circuncisão. No versículo 23 fala assim. Eu vou ler o 23, que eu vou ler todo. Então, vírgula, tomou Abraão e a seu filho Ismael. Então, vírgula, tomou Abraão e seu filho Ismael, vírgula, e todos os nascidos na sua casa, vírgula, e todos os comprados por seu dinheiro, vírgula, todo macho entre os homens da casa de Abraão, ponto e vírgula, e circuncidou a carne do seu prepulso, vírgula, naquele mesmo dia, vírgula, como Deus falou com ele, ponto. Versículo 24 agora. E era Abraão da idade de 99 anos, vírgula, quando foi circuncidado a carne do seu prepúcio, ponto.
que as partes íntimas, né, que foi. Versículo 25. Ismael, vírgula, seu filho, vírgula, era da idade de 30 anos. Perdão. 25. Ismael, vírgula, seu filho, vírgula, era da idade de 13 anos. 13 anos, vírgula, quando foi circuncidado a carne do seu prepulso. Ponto. Ele tinha 13 anos. Ao versículo 26. Agora é o versículo 26. E neste mesmo dia, vírgula, foi circuncidado Abraão, Ismael, vírgula, e seu filho. Ponto. Versículo 27. E todos os homens da sua casa, vírgula, o nascido em sua casa e o comprado por dinheiro dos estrangeiros, vírgula, foram circuncidados com ele. Ponto. Então você pode ver que a circuncisão começou com os filhos de Abraão. Abraão, Ismael, como eu acabei de ler, Ismael, os filhos comprados, que estavam na sua casa, e os filhos que ele teve, né? Então você pode ver que começou por aí, a circuncisão por Abraão, que é até mesmo uma aliança entre Deus e Abraão sobre isso, numa colocativa. Agora vamos entender o simbolismo e o significado de Gênesis, né? De Gênesis, capítulo por caridade divina, 29. Né? Vamos ver qual é a explicação correta, né? Para que nós podemos entender a colocativa desse texto, né? Explicação. Então você pode ver, escute bem. Quando olhamos para Gênesis capítulo 29, versículo 31, ênfase ao versículo 35, vírgula, vemos a bondade de Deus para com Lia, vírgula, e que era a esposa menos, favorecida, quer dizer, menos favorecida de Jacó, quer dizer, humilhada, ninguém dava nada. Ponto. Ora, vírgula, o Senhor viu que Lia não era amada e abriu o ventre, vírgula. Mas Raquel era estéria. Ponto. Esta declaração mostra que Deus reconheceu a situação de Lia e respondeu pedindo que ela concebesse. Concebesse. Agora vamos para o outro. A explicação de Gênesis, capítulo, né, por caridade divina, 29, 32 ao 35, eu te dei. Agora vamos na outra explicação, para que nós podemos entrar corretamente entre o texto simbólico. Amém? Agora vamos para Gênesis, capítulo 30, ao versículo 30, capítulo 30, versículo 1, ênfase ao versículo 31. Vamos na explicação, né? Para que nós podemos entender, né, a colocativa desse texto, né? Vamos à explicação. Aí vamos à explicação para que nós podemos entender a explicação do texto. Explicação. Aí vamos à explicação do texto, para que nós podemos entender a colocativa da explicação que o texto traz na clareza dele, para a nossa vida. Aí vamos aqui. Aí Gênesis capítulo
31, né, que nós acabamos de falar, né, ele fala a respeito dessa posição que eu quero trazer para a vossa vida. Que fala dessa posição, né, Gênesis capítulo 30. Vamos lá, na explicação. Olha só. Gênesis capítulo 30 fala bem assim. Detalhe os conflitos familiares de Jacó com Lia e Raquel, vírgula. A competição por filhos com Zilpa, vírgula, e Bila, geralmente mais para Jacó, vírgula, incluindo Dina, vírgula, e o estrangeiro divinamente abençoado, enriquecidamente de Jacó com rebanhos maravilhosos, rebanhos, né, e manados, vírgula, mostrando como Deus cumpriu suas promessas, mesmo em meio à desevação humana, vírgula, transformando a dor em uma manipulação em bênção e prosperando, vírgula, com a mão de Deus atuando por 3 dos eventos, ponto. Aí vamos aqui. Conflito de esposa e fidelidade, ponto. Aí você pode ver, né? Aí vamos descendo, né? Conflito entre esposas e fidelidade, 2 pontos. O capítulo começa com Raquel, vírgula, estéria, vírgula, invejando Lia, vírgula, que já tinha filhos, ponto. E competição leva a um jogo de esposa e servas. Zilpa e Bila tendo filhos com Jacó, vírgula, uma reflexão da rivalidade das buscas por bênção de Deus, ponto. Aí, nascimento mais filhos. Nascimento de mais filhos, 2 pontos. Lia e suas servas gerou mais filhos. Gad, vírgula, Azar, vírgula, Isarmas, Isasarque, vírgula, e Zebulon, vírgula, e Dina, vírgula, a única filha, vírgula, aumentando a família de Jacó, vírgula, mas também a complexidade, ponto. A estrangeiro de Jacó, 2 pontos. Jacó proporcionou a Labão um acordo, 2 pontos. Seu salário seria animais, mantendo pintados aos escuros, ponto. Ele usou varas com listas da frente dos rebanhos, mais forte, ponto, vírgula, fazendo parecer que estrangeria foi a causa da sua riqueza, vírgula, mas a bênção de Deus e o real motivo. Deus comentou, apresenta das manifestações de Labão e de competição entre as esposas, não Deus. E o que aqui evento, ele abençoou Jacó e tornou extremamente rico e completou a promessa feita a Betel. Então você pode ver que essa promessa aconteceu. Apresentando a maturidade. A história mostra a família de Jacó liderando com imperfeição e lutando, vírgula, ensinando sobre confissão em Deus, mesmo quando as circunstâncias são difíceis e justo, vírgula, e a importância seguir a diferença divina para prosperidade, ponto. Resumo, Gênesis capítulo 30 é sobre como Deus trabalha através das falhas humanas, vírgula, transformando dor em
infidelidade de Raquel, vírgula, e rivalidade e a manipulação de Labão, em bênção, formação de uma grande família, vírgula, solidificado, aliança de Deus com Jacó, vírgula, mesmo que os humanos tentam contratar as coisas por seu próprio meio, ponto. Deus permanece fiel quando ele fala. Amém? Então tá aí. Eu quero deixar para você sobre Gênesis capítulo 30. Agora vamos aqui, para que nós podemos entender, né? Gênesis, a explicação, né? De Gênesis agora, capítulo 17. Aí vamos entender. Gênesis capítulo 17, versículo 24 fala: como parte do convênio, o Senhor mudou o nome de Abraão para Abrão, e o nome de Sarai para Sara, ponto. A circuncisão se tornou um sinal lembrante do convênio realizado entre Deus e Abraão, ponto. O Senhor também prometeu a Abraão e Sara que teria um filho na sua velhice, vírgula. E quem daria o nome de Isaac. Então você pode ver que a explicação de Gênesis, né, capítulo 17, versículo 24, fala sobre isso, né? Então tá aí para a vossa vida em Cristo Jesus. Amém? Então eu quero deixar para a sua vida esta palavra em nome de Cristo. Agora vamos descer aqui um pouquinho, né, que fala um pouquinho sobre Hebreus. Vamos lá. Hebreus, ponto. Segundo o livro de Gênesis, Abraão, que posteriormente teve seu nome mudado por Deus para Abraão, né? Segundo o livro de Gênesis, Abraão, que posteriormente teve o seu nome mudado por Deus para Abraão, vivia com seu pai na terra, na cidade de Ur dos Caldeus, ponto. Um dia, Deus revelou-se a Abraão, e ordenando que ele saísse da sua casa do seu pai, e tu conviviu com seus parentes e fosse para uma terra que ele iria o mostrar, Deus fez a promessa a Abraão de que esta terra seria sua, o que seus descendentes formaria uma grande nação, ponto. E sua jornada rumo à terra prometida, o nome de Abrão se torna conhecido, ele passa a ser o reverendo também como hebreu, ponto. Aí descendo. Existem 3 linhas de pensamentos para explicar a ordem do termo hebreu, ponto. A primeira seria de que temos ter sua origem na palavra hebreu, nome dado aos povos que viveu com nomeados e que invadiram e passaram a habitar em uma região da Mesopotamia, a segunda potência levada é a de que hebreu tem sua raiz em Hebron, Elber, descendente de Sem, né? Elber, descendente de Sem, um dos filhos de Noé, ponto. Segundo dicionário bíblico universal, o nome
quer dizer vindo de outro. Vindo de outro. Isso nós podemos ver. Vindo de outro. Tudo aqui, ó. Tá tudo aqui, ó. Na apostila. Viu? Então você pode ver. Lado, vírgula, atravessando as margens de um rio, vírgula. Nenhuma relação direta com Eufrates. Ponto. A terceira linha de pensamento e a de pensamento e é a de que tornam hebreu de origem no hebraico, vírgula, seja, vírgula, através, vírgula, esta seria uma reflexão ou referência ou uma referência ao habitante do leste do Eufrates, vírgula, que havia atravessado o rio, vírgula. Talvez Abraão passou a ser conhecido como hebreu pelo fato de ter atravessado o rio, vírgula, vindo da outra margem, ponto. Fato é que Abraão começou a ser chamado de hebreu, vírgula, por consciência, aos seus descendentes também foram chamados de hebreus, vírgula, principalmente no período em que eles estiveram no Egito, ponto. Passa a ter sido criado por uma precisão egípcia, vírgula. Moisés era considerado um hebreu por sua origem, ponto. Aí vamos aqui, para que nós podemos entender, né, a fala original, né? Fala original sobre os hebreus. Qual é o significado de hebreus? Hebreu significa o povo do outro lado do rio, vírgula. Vendo o termo o termo hebraico, Ivan, vírgula, referindo-se a um antigo povo semita da Mesopotamia que migrou para Canaã, Palestina, vírgula, dando origem ao judaísmo e ao cristianismo, vírgula, sendo conhecido por seu monoteísmo e narrativas bíblicas como Abraão, vírgula, Moisés e a fuga do Egito, ponto. Eles também são chamados de judeus, israelitas, vírgula, e sua história é marcada por lutas por uma terra e por sua fé monoteísta, ponto. Origem, significado do nome, do outro lado do rio, dois pontos. Outro lado do rio, dois pontos. O nome deriva de sua migração da Mesopotâmia, vírgula, atravessando o rio Eufrates, vírgula, sendo chamado de aqueles que vieram do outro lado, ponto. Aí vamos descendo. Descendentes, dois pontos. A tradição aponta descendentes do patriarca Elber, vírgula, da linhagem de Sem, filho de Noé, ponto. História e características principais, nomadismo e Canaã. Nomadismo e Canaã, dois pontos. Era siminomatas, vírgula, estabelecido-se em Canaã, ponto, vírgula, uma terra fértil na Palestina, ponto. Aí descendo. Monoteísmo, dois pontos. Fora
pioneiros no monoteísmo, vírgula, cresce em um único Deus, vírgula, o que deu base ao judaísmo, ponto. Aí vamos, Eras, dois pontos. Sua história é dividida em dois pontos, patriarcais, Abraão, vírgula, Isaac e Jacó. Patriarcais, dois pontos. Abraão, vírgula, Isaac é Jacó, ponto. Juízes, dois pontos. Período de lideração tribais. Período de lideração tribais, ponto. Reis, dois pontos. Saul, vírgula, Davi, Salomão, vírgula, com centralização do poder. Quer dizer, reinado de trono, posição de trono, reinado de glória, posição de trono, Saul, Davi é trono, que reinou em Salomão também. Então, tá aí. Aí vamos descer. Legado, dois pontos. Sua crença em um Deus único, seus princípios morais são base das religiões judaica, cristões, vírgula, como os 10 mandamentos, ponto. Aí vamos, judeus, dois pontos. Termos mais ligado à descendência de judeu é a religião judaica, vírgula, principalmente após a divisão dos reinos, ponto. Aí vamos, israelitas, dois pontos, relacionado ao nome que Deus deu a Jacó, Israel, e aos seus 12 filhos, vírgula, que formaram as 12 tribos de Israel, ponto. Agora vamos aqui. Por que o povo de Israel é chamado de hebreus? Ponto de interrogação. Os hebreus eram um antigo povo. É um antigo povo semita. Nomada. Ponto. Conseguiste, vírgula, consertor a utilizando para desligar no trato ao espacto antigo como linguístico, dois pontos, o povo hebreu, vírgula, e língua hebraica, ou hebreus, ponto, sendo um povo originário da religião do atual Estado de Israel, vírgula. O termo é frequentemente utilizado para ser referência a esses pais, ponto. Então, quer deixar para a sua vida aí, né, tudo que fala sobre a palavra que eu trouxe para você sobre os hebreus, né, para que você possa entender sobre os hebreus, amém? E eu deixo para você essa explicação, essa colocativa de explicação. Deixei tudo para você aí, que Deus troca o nome de Sarai para Sara, né? Deus troca o nome de Abrão para Abraão. Então Deus sempre está trocando, né? E a referência que eu dei para você na Bíblia foi simplesmente, né, Gênesis. Né? Tudo começa em Gênesis, né, capítulo 15. Deus anima Abraão e promete um filho. Gênesis capítulo 15 também fala. Gênesis capítulo 14, versículo 18 também fala sobre a bênção de Abraão, junto com Melquisedeque e a bênção de Abraão. Gênesis capítulo 14, versículo 18, 19 e 20 também fala de Abraão. Gênesis capítulo 15, versículo 1 fala, Deus anima Abraão e promete um filho. Então Deus, ele promete a ele um filho, né? E esse filho que ele promete, ele dá, que é o filho da promessa, que é
Isaac. Sabemos disso. Em Gênesis também, capítulo 16, né, Deus também fala, né, de Agar dada por mulher a Abrão. Né, Abrão. Aí Gênesis capítulo 17 também fala, Deus muda o nome de Abraão. Então Deus vai mudar o nome de Abraão lá em Gênesis capítulo 17. Que Deus chama Abraão, sai da sua terra, do meio da sua parentela, do meio dos seus parentes, do meio da sua casa, da terra do seu pai, e vai para a terra que eu te mostro. E nessa terra que eu te mostro, eu te farei grande, te abençoarei. Porque Deus não vai mandar ninguém sair de uma terra sem propósito e sem objetivo. Porque Deus não pode agir sem propósito e sem objetivo. Porque tudo que Deus faz, Ele faz com propósito e faz com objetivo para realizar. Por que Deus abriu o mar vermelho? Porque tinha propósito para abrir. Por que Deus, Ele, porventura, fez a promessa para Abraão? Porque tinha propósito em prometer e cumprir. E a promessa foi como? Em Gênesis capítulo 17, Ele manda, olha para a estrela do céu. Assim será a vossa descendência. Está aqui. Gênesis capítulo 17, versículo 1. Sendo, vírgula, pois Abraão, da idade de 99 anos, vírgula, apareceu o Senhor a Abraão e disse, : eu sou o teu Deus, o Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito, ponto. Né? Então aqui Deus começa a falar com Abraão. A promessa começa a ser feita aqui. Aí Deus no versículo 2. Porém, o meu concerto entre mim e ti te multiplicará grandemente. Então, vírgula, cai Abraão sobre o rosto, vírgula, e falou Deus com ele, dizendo, : quando me eis o meu concerto contigo, vírgula, será o pai de uma multidão, nação. Versículo 5, e não chamou mais teu nome Abraão. No versículo 5, vírgula, mas Abraão, não chamou mais o seu nome Abrão, mas sim Abraão. E será o teu nome, ponto e vírgula. Porque pai da multidão, nações, tenho posto, e farei frutificar grandiosamente, de ti farei nações, ponto e vírgula. E reis, e serão de ti, ponto. Então aqui no capítulo 17, versículo 1, versículo 2, versículo 3, versículo 4, versículo 5, Deus, ele promete para Abraão. Ele faz uma promessa para Abraão. Ele faz uma promessa. E essa promessa que Deus faz, Deus, ele cumpre essa promessa que ele faz. Ele cumpre essa promessa. Né? Ele cumpre essa promessa que ele faz a Abraão. Né? Então Abraão, ele viveu o que Deus falou. E Abraão caiu de rosto ao chão, caiu de joelho, diante da presença do Deus vivo. Né? E ali Deus promete para ele que abençoaria, que Deus promete para ele que, através dele, grandes nações iria crescer, iria, porventura, através dele, desenvolver, crescer, ter grande, porventura, nomes. Então, através de Abraão foi abençoado as estrelas do céu, a areia da praia, a estrela do céu, quer dizer, a sua descendência não será pequena, mas será grande a sua descendência. Né? Será uma descendência de vencedor, de grandeza, porque o nome pai de multidão é o nome de Deus, que Deus deu para Abraão, colocou em Abraão. Então Abraão é o pai da multidão, pai de multidões. Então tudo que Deus faz, ele faz com propósito, com objetivo, né? Para que nós podemos entender. Então Deus, ele fez essa promessa para Abraão, e Abraão viveu, como eu já deixei você, o significado, a explicação, né, o significativo sobre o que Deus quis dizer, sobre os versículos, sobre os capítulos, e sobre a ordem daquilo que Deus quis falar através de Abraão. Então eu quero encerrar minha live aqui no Facebook, nessa segunda-feira, e amanhã, que é terça-feira, eu vou estar aqui voltando com outro tema. Né, o tema que eu vou estar trazendo aqui amanhã vai ser esse aqui. Qual é o significado do termo israelita? Ponto de interrogação. Eu vou estar falando amanhã sobre estudos bíblicos, hebreus, vírgula, judeus, vírgula, israelita, israelense, traço. Qual é a diferença? Ponto de interrogação. Entenda o significado de cada
termo relacionado ao povo de Israel, ponto. Essa aqui eu vou fazer amanhã. Essa aqui vai ser amanhã aqui no Facebook. Amanhã vai ser essa apostila aqui que eu vou estar trazendo. Amanhã eu vou estar aqui às 3 da tarde. Às 3 horas eu vou estar aqui. E hoje eu fiz essa aqui, né? Você sabe qual é a diferença entre hebreus, vírgula, israelita e judeus, ponto. Então hoje nós tratamos sobre os hebreus. Eu falei para você hoje sobre hebreus. E na outra segunda-feira eu vou falar para você sobre israelitas, ponto. Que foi essa aqui que nós tratamos hoje, né? Nós tratamos essa apostila hoje aqui no meu canal do Facebook, né? Que foi essa aqui que nós tratamos, amém? Para deixar para que você possa ver, amém? Então essa foi hoje, que na segunda-feira, né? Então tá aí, eu deixo para a sua vida, né? O significado, a posição, a colocativa, e amanhã vai ser essa aqui, ó. Essa aqui vai ser amanhã aqui no Facebook, amém? A partir das 3 às 15 horas da tarde estarei aqui no Facebook, no meu canal, amém? Para abençoar a sua vida. Então tá aí, deixei para você o significado, a posição, a colocativa, a forma de expressão. Então tá aí, amém? Que Deus abençoe a vossa vida em Cristo, que Deus vos guarde, que Deus ilumine a vossa vida, e te espero amanhã aqui no Facebook, no meu canal. Deus abençoe a sua vida, até amanhã às 15 horas da tarde, e que Deus possa iluminar o seu entendimento nas Escrituras, amém?